Dari Pagung. Vamos aos trabalhos. Boa tarde a todos. Havendo quórum, nos termos do artigo 75 do Regimento Interno, declaro abertos os trabalhos da 7ª reunião ordinária da 3ª sessão legislativa da Comissão de Constituição e Justiça, que é realizada de forma presencial. Dispensa a leitura da ata da reunião anterior, nos termos do artigo 97, parágrafo 4º do Regimento Interno. Já está comigo aqui o deputado Alan Ferreira, deputado Lucas Polezi e deputado João Coser. Antes de passar para a assessoria ler o expediente, eu só gostaria de... o projeto do presidente está na pauta já, já consta na pauta, então já está incluído. Passo, então, a leitura do expediente. Alô? Leitura do expediente, correspondências recebidas, ofício gabinete 120/2025, do excelentíssimo deputado Alan Ferreira, justificando a ausência na reunião ordinária dessa comissão, realizada dia 13/5/2025. Ofício gabinete 220/25, da deputada Raquel Lessa, justificando sua ausência na reunião ordinária dessa comissão no dia 13/5. Ofício gabinete 208/2025, do deputado Capitão Assunção, justificando sua ausência na reunião ordinária, realizada no dia 13/5. Proposições recebidas e distribuídas aos senhores deputados. Relator, deputado Alan Ferreira. Projetos de lei 142/25, 156/25, 62/25, 198/25, 197/25, 183/25, 176/25. Relator, deputado Capitão Assunção. Projetos de lei 160/25, 190/25, 196/25, 203/25, 145/25, 202/25, 195/25, 147/25, 218/25. Relator, deputado Dari Pagung. PDL 13/25. Relator, deputado João Coser. Projetos de lei 154/25, 49/25, 213/25, 181/25, 635/24, 186/25, PDL 14/25. Relator, deputado Lucas Polezi. Projetos de lei 8/25, 177/25, 184/25, 206/25, 84/25, 219/25, 191/25, 181/25, 188, 25, 134/25, 326/24. Relator, deputado Mazinho dos Anjos. Projetos de lei 173/25, 178/25, 158/25, 85/25, 68/25, 29/25, 201/25, 216/25, mensagem de veto 12/2025, PLC 4/25, PR 1/25. Relatora, deputada Raquel Lessa. Projeto de lei 27/25, 27/25, 157/25, 66/25, 189/25, 182/25, 212/25, 506/24. Proposições baixadas de pauta. Projeto de lei 24/20, 399/22, 383/24, 17/25, 356/23, 159/25, 210/25, 691/24. Hoje também, presidente, o deputado Capitão Assunção entrou em contato conosco hoje de manhã para retirada de pauta de 3 itens.
Item 81, Projeto de Lei 907/2019. Item 127, Projeto de Lei 320/2023. Item 131, Projeto de Lei 44/2023. Todos para voltarem para o autor a pedido. Devolvo a palavra, Excelência. Quero aqui, antes de passar para a ordem do dia, registrar a presença do Renan Bragato, nosso secretário municipal de Transporte e Segurança do município de Baixo Guandu. Está acompanhando a Karina, a Samara e o Wallace, todos funcionáris da Secretaria de Trânsito de Baixo Guandu. Antes de passar a palavra para o deputado João Cosa, dizer que está fazendo... Então, resolveram, na verdade, João, o trânsito de Baixo Guandu. Queria aqui parabenizar essa equipe que, com certeza, está fazendo um trabalho importante e ajudando o prefeito Lastênio, o nosso vice-prefeito Patrick, na gestão ali do trânsito do município de Baixo Guandu. E passa a palavra ao deputado João Cosa. Eu imaginei que teria que ser de Baixo Guandu. Esse carinho todo do deputado Daria não podia ser de outro lugar, tá? Parabéns pelo trabalho. Obrigado, deputado. Antes de passar para o deputado Alain relatar os projetos, eu vou relatar o projeto aqui, projeto de decreto legislativo 13/2025, de autoria do nosso presidente Marcelo Santos, que acrescenta item um anexo único do decreto legislativo 148, de 12 de dezembro de 2018, concedendo o título de cidadão espírito santense ao senhor Rodrigo de Castro Azevedo. O projeto de decreto legislativo está em sintonia com as constituições estadual e federal, e também com o regimento interno e com a Lei Ordinária Estadual 7.832/2004. Nosso parecer, então, é pela constitucionalidade, legalidade, juridicidade, boa técnica legislativa, e coloco o projeto em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Como voto, deputado Lucas Polese. Com o relator, deputado Alain Ferreira. Com o relator, presidente. Com o relator, deputado João Coser. Com o relator, fica aprovado na Comissão de Justiça por unanimidade dos presentes. E passa a palavra para o deputado Alain Ferreira. Boa tarde, obrigado, presidente. Cumprimento todos presentes também. Vamos começar pelo projeto de lei 691/23, do nosso deputado Sérgio Meneghelli, que obriga, no âmbito do Estado do Espírito Santo, a realização do teste do quadril em recém-nascidos na forma que especifica. Vou acompanhar aqui o parecer da Procuradoria pela constitucionalidade, legalidade, juridicidade e boa técnica legislativa. Meu presidente, o primeiro foi pedido vista do deputado Mazinha, a gente pulou ele. Coloco o projeto em discussão. Não havendo que queira discutir, em votação. Como voto, deputado Lucas Polese. Com o relator, deputado João Coser. Com o relator, eu também acompanho o relator. Aprovado por unanimidade dos presentes. E o deputado Alain Ferreira continua com a palavra. Projeto de lei 702/23, autor, deputado Adilson Espíndola. O relato acrescenta o item ao anexo 1 da Lei 10.974, de 14 de janeiro de 2019, conferindo ao município de Tarana, no dia 18 de abril de cada ano, o título de capital simbólica do Espírito Santo, no advento de sua data ou festa magna. Acompanho o parecer da Procuradoria pela constitucionalidade, legalidade, juridicidade e boa técnica legislativa. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Como voto, deputado João Coser. Com o relator, deputado Lucas. Com o relator, eu também acompanho, aprovado por unanimidade na comissão. Continuo com a palavra, deputado Alain Ferreira. Projeto de lei 718/23, deputado Marzinho dos Anjos,
regulamenta a criação e utilização dos pipódromos, espaços públicos destinados à soltura de pipas. Pela Procuradoria dessa Casa, relator pela inconstitucionalidade, legalidade, juridicidade e boa técnica. Inconstitucionalidade. Sim. Colocou... A Procuradoria, estou acompanhando o parecer da Procuradoria aqui, presidente. Coloco o projeto em discussão. Não havendo que queira discutir, em votação. Com o voto do deputado Lucas Polezi. Com o relator, o deputado João Coser. Com o relator, eu vou aproveitar e colher o voto do autor do projeto. Está aqui, chegando presente. Deputado Mazinho dos Anjos, como vota? Com o relator, eu também acompanho o nosso relator, aprovado por unanimidade dos presentes na comissão, e devolvo a palavra ao deputado... Mazinho, ele foi declarado inconstitucional. Sim. Esperar o deputado Mazinho. Deixar você para... Vossa Excelência discutir ou podemos? Então, o deputado Mazinho dos Anjos acompanha o relator, então foi o deputado Alain, na verdade, ofereceu o parecer pela inconstitucionalidade do projeto. Eu acompanhei a Procuradoria dessa Casa. Ok, então foi considerado inconstitucional pela maioria dos presentes. Continua com a palavra o deputado Alain Ferreira. Projeto de Lei 722/23, deputada Irine Lopes, dispõe sobre a realização do teste de provocação oral, TPO, para o diagnóstico de alergias à proteína de leite de vaca, pelas unidades de saúde do Estado do Espírito Santo. Relato pela constitucionalidade, legalidade, juridicidade e boa técnica legislativa, com emenda. Em discussão, não havendo que discutir, em votação, com o voto do deputado João Coser, com o relator, deputado Lucas Polezi, com o relator, deputado Mazinho dos Anjos, com o relator, eu também acompanho o aprovado na Comissão de Justiça pela maioria dos seus membros. Continuo com a palavra o deputado Alain Ferreira. Projeto de Lei 726/23, deputado Bruno Rezende. Institui a política estadual de proteção à saúde bucal da pessoa com deficiência. Relato pela constitucionalidade, legalidade, juridicidade e boa técnica legislativa. Em discussão. Não havendo que queira discutir, em votação, com o voto do deputado Lucas Polezi, com o relator, deputado Mazinho dos Anjos, com o relator, deputado João Coser, com o relator, eu também acompanho o aprovado por unanimidade dos presentes. Continuo com a palavra o deputado Alain Ferreira. Projeto de Lei 735/23, deputado Alexandre Chambinho. Emenda. Projeto de Lei do deputado Alexandre Chambinho, que dispõe sobre a criação de campanha Meu Corpo Não É Coletivo, com o objetivo de combater e prevenir a ocorrência de assédio e importunação e violência sexual dentro dos ônibus do Estado do Espírito Santo. Relato pela constitucionalidade, legalidade, juridicidade e boa técnica legislativa. Em discussão. Não havendo que queira discutir, em votação, como voto do deputado João Coser, com o relator, deputado Lucas Polezi, com o relator, deputado Mazinho dos Anjos. Eu estou abrindo o projeto aqui, presidente, só para dar uma olhada. Eu gostaria de, se for permitido, que eu estava me organizando aqui, até fazer uma sugestão de criar um grupo aqui da comissão entre os deputados para a gente receber a pauta. Como ela é digital, a gente consegue abrir os projetos aqui no celular ou no computador. Eu vou pedir vista, porque o projeto tem vários artigos e incisos aqui, se for possível, né? Eu sei que se iniciou a votação, mas se for possível ainda,
que geram despesas para o poder público, inclusive solicitando também uma coisa que a gente discute muito aqui, o deputado Lucas Polezi já fez alguns projetos de lei revogando, o artigo 8, as empresas de transporte coletivo deverão fixar nos guichês de atendimento placas contendo o seguinte texto. Olha o tamanho do texto, né? Eu acho até difícil colocar. Não, meu corpo não é coletivo, tracinho, assédio, vírgula, importunação e violências sexuais nos ônibus são crimes, vírgula, denuncie, exclamação, ligue 180. E outra frase, o transporte é público, vírgula, o corpo das mulheres não, exclamação, em caso de assédio, vírgula, importunação e ou violência sexual, vírgula, denuncie, ponto, ligue 180, fecha aspas. Então, assim, duas frases gigantes para colocar nos guichês de atendimento, nos ônibus. Então, assim, eu gostaria de analisar com mais cuidado aqui o projeto. Deputado Mazinho, eu entendi a justificativa de Vossa Excelência, mas, infelizmente, nós já votamos, já tem 3 votos favoráveis, e eu não tenho como te dar vista, porque ele também já está vencido. Ok, então eu vou dar um voto contrário, tendo em vista que eu entendo que o projeto é inconstitucional, que está ferindo aqui os contratos, porque o transporte coletivo é um contrato, já é um contrato de concessão fixado, né, entre governo e empresas, e aqui está gerando vários custos, aqui, não só esse que eu disse, mas também criando canal de comunicação, criando campanhas educativas, campanha de treinamento, isso vai onerar o contrato vigente, então eu estou votando contrário. Só que nós podemos rever o voto e permitir que a Excelência faça uma análise melhor do projeto, se for necessário. Tudo bem, presidente? Tudo bem. Então, eu vou colher os votos. O deputado Lucas Polezi votou contra o relatório, deputado Mazinho dos Anjos, deputado João Coser, e com a justificativa do deputado Mazinho, eu também acompanho o voto da maioria, então fica o relatório do deputado Alan Ferreira vencido. Então, sim, nós vamos... o projeto foi rejeitado pela sua inconstitucionalidade de 4 votos. Deputado Assunção, como vota? Também. Acompanho o relator. Não, contrário. Vota contra. Não. Contrário ao relator. Obrigado, deputado Assunção. Obrigado pela sua presença e já chega votando. Então, o projeto foi rejeitado por 5 votos contra 1 do relator. Sim, eu quero deixar registrado aqui, presidente, que a Procuradoria não deu inconstitucionalidade não, tá? Só um minutinho, Alan, só para encerrar aqui então eu vou encaminhar o projeto para o deputado Mazinho dos Anjos para relatar como voto vencido. Tá, Mazinho? Deputado Mazinho. Então continua com a palavra o deputado Alan Ferreira. Projeto de lei 786/23, deputado Deninho Silva, reconhece no Estado do Espírito Santo o profissional de educação física como profissional da saúde, definindo sua situação no âmbito hospitalar e outras providências. Eu vou acompanhar aqui, presidente, o parecer da Procuradoria. Eu relato pela inconstitucionalidade, legalidade, juridicidade e boa técnica legislativa. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, como vota o deputado Lucas Polezi. Com o relator, o deputado Mazinho dos Anjos. Inconstitucionalidade. O parecer do deputado Alan. Deputado Assunção. Com o relator, presidente. A favor. Com o relator, deputado... A favor. É isso. Com o relator. Deputado João Coser com o relator. Com o relator. O microfone do deputado João Coser estava falhando no momento. Eu também acompanho o relator, então fica declarado inconstitucional, pela inconstitucionalidade formal, o projeto de lei 786/2023 do deputado Deninho Silva,
E continua com a palavra o deputado Alan Ferreira. Projeto de Lei 790/23, deputado Pablo Muribeca. Proíbe a vinculação de dados do consumidor para cobrança automática após o período de teste gratuito oferecido pelo prestador de serviço no âmbito do Estado do Espírito Santo. Relato pela constitucionalidade, legalidade, juridicidade e boa técnica legislativa. Obrigado, deputado. Obrigado, deputado Alan Ferreira. Coloco o projeto em discussão. Presidente, só discutir a matéria, só para a gente esclarecer para a população capixaba que a gente está discutindo aqui, o projeto em questão, ele está colocando uma proibição aqui no Estado de... Vou dar um exemplo da Prime Video, né, Netflix. Você tem vários programas ali que você pode clicar e ficar 7 dias gratuito, 1 mês gratuito e depois iniciar uma cobrança. O projeto é para proibir que após esse período de gratuito que o aplicativo ou algum tipo de fornecedor dá ao consumidor, ele proibir que seja feito o início de uma cobrança. Eu ser sincero, eu fico meio pensando da possibilidade de constitucionalidade em relação a isso, porque quando o consumidor clica ali, ele sabe as regras, né, de adesão ou não, e pode ser cancelado a qualquer momento, inclusive com um clique. Eu já fiz isso várias vezes, né? Por exemplo, para assistir o Botafogo campeão da Libertadores, eu assinei o Prime Paramount, né, que lá aparece o Botafogo para ser campeão. E quando acabou a Libertadores, eu fui lá, apertei o botãozinho, cancelei, parou de cobrar. Então hoje já é muito intuitivo, né, para o consumidor o cancelamento ou não. Então não sei se a gente está intervindo aqui numa questão contratual, direito civil, né, de quem está prestando serviço com o consumidor. Então eu fico meio, né, preocupado com isso. Aí só para alertar essa discussão aqui, para ver se a gente faz um debate. Novamente, presidente, eu estou acompanhando aqui o parecer da Procuradoria dessa casa. Então eu só acompanhei o parecer, mas a votação é com vocês. Continua em discussão, deputado Lucas Polese. Eu vou acompanhar o levantamento do deputado Mazinho. Eu acho um pouco complicado esse tipo de projeto, porque esse é o funcionamento dos sistemas, tanto do Android quanto da Apple, o iOS. Se você for na Apple Store, se você for, acho que é Google Play, né, o do Android, é assim que já funciona o modelo dos sistemas dos celulares utilizados pelas pessoas no Espírito Santo. Aí se a gente faz uma alteração dessa, por exemplo, proibindo isso de acontecer, qual vai ser a consequência? Será que os sistemas da Apple e da Google vão se adaptar a uma legislação aqui do Espírito Santo? Será que vai ser proibido o sistema da Google e da Apple de serem operados aqui no Espírito Santo? Então, ele começa a levar para consequências complicadas que eu acho que fogem à alçada nossa estadual. Continua em discussão. Eu tive um problema sério, deputado Mazinho. Em algum aeroporto, eles me pediram para assinar uma revista na época, e nessa época não tinha essa tecnologia de hoje. Eu assinei. Para mim cancelar a assinatura dessa revista, eu tive que trocar o cartão de crédito. Eu não consegui de maneira nenhuma trocar. Então, assim, talvez esse foi o espírito do nosso legislador atrasado. Pode ser, mas continua em discussão. Então vamos, deputado Lucas e deputado Mazinho votou contra o relator, deputado Capitão Assunção. Contrário o relator, eu vou votar com o relator, mas fica o relatório do deputado Alan vencido, e eu vou aqui outra vez, se o deputado Lucas ou o deputado Mazinho desejar ser o relator do vencido, deputado Lucas, passo então o projeto para Vossa Excelência
fazer o nosso relatório do vencido. Continua, deputado Alain, eu vou passar para o deputado, como Vossa Excelência já relatou alguns, eu vou passar para o deputado Capitão Assunção, está aqui na próxima, é o próximo deputado da ordem. Passo então a palavra para o deputado Capitão Assunção. Obrigado, presidente. Passa aqui a Vossa Excelência aqui, tenho a relatar o projeto de lei número 419 de 2023, trata-se do item 29 da ordem do dia, para os deputados se guiarem. Trata-se da análise técnica do projeto de lei número 419 de 2023, de autoria do deputado Sérgio Meneghelli, que tem a nobre intenção de obrigar os estabelecimentos públicos e privados a disponibilizarem cadeiras adaptadas para alunos com deficiência, sob pena de aplicação de multa. Senhor presidente, embora a intenção do projeto do deputado Sérgio Meneghelli seja louvável, a exigência de que escolas privadas forneçam cadeiras adaptadas em número igual ao de alunos com deficiência matriculados no estabelecimento pode gerar um ônus excessivo, comprometendo a oferta de vagas para esses alunos. Portanto, conclui-se que, mesmo sendo constitucional, foi dado parecer constitucional pela nossa Procuradoria, a medida precisa ser ajustada. A obrigação de fornecer cadeiras adaptadas deve ser acompanhada de mecanismos que garantam a viabilidade financeira das escolas privadas. À vista disso, sugerimos a emenda número 01 de 2024, que assim se dispõe. Emenda modificativa número 01 de 2024, projeto de lei número 419 de 2023. Fica alterada a emenda do projeto de lei número 419 de 2023, que passa a vigorar com o seguinte texto: torna obrigatória a disponibilização de cadeiras adaptadas em estabelecimento de ensino público no âmbito do Estado do Espírito Santo e dá outras providências. Dessa forma, fica alterado o artigo 1º do projeto de lei número 419 de 2023, que passa a vigorar com o seguinte texto: artigo 1º. Os estabelecimentos de ensino das redes públicas ficam obrigados a disponibilizar cadeiras adaptadas para alunos portadores de deficiência física ou mobilidade reduzida. Fica alterado o parágrafo único do artigo 1º do projeto de lei de número 419 de 2023, que passa a vigorar com o parágrafo 1º e com o seguinte texto: os estabelecimentos que se enquadram na obrigatoriedade desse artigo são os de ensino fundamental, médio, superior, se existir, e também os cursos de extensão que pertencerem à rede pública. Altera o artigo 1º, que passa a vigorar, acrescido do parágrafo 2º, que assim dispõe: o Poder Executivo poderá criar programas de apoio à inclusão com o fim de contribuir com a acessibilidade de alunos com deficiência e necessidades especiais nas escolas privadas, doando recursos para a aquisição de cadeiras adaptadas dentro dos estabelecimentos privados que comprovarem necessidade dessas cadeiras, por meio de comprovante de matrícula de alunos portadores de deficiência. Senhor presidente, diante disso, a Comissão de Constituição e Justiça, Cidadania, Serviço Público e Redação, na forma do artigo 41, inciso 1º do regimento interno da Assembleia Legislativa, pela constitucionalidade, legalidade, juridicidade e boa técnica legislativa do projeto de lei número 419, de 2023, de autoria do excelentíssimo senhor deputado Sérgio Meneghelli. Esse é o meu relatório, senhor presidente, com a emenda. Obrigado, deputado Capitão Assunção. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Como voto o deputado Alain Ferreira. Acompanho o relator, presidente. Com o relator, o deputado Lucas Polese. Com o relator, o deputado Mazinho dos Anjos. Com o relator, eu também acompanho o relator com as emendas sugeridas pelo relator do projeto. Então, fica aprovado por unanimidade dos presentes. Continua com a palavra o deputado Capitão Assunção. Ok. Item número 30 da ordem do dia. Autor do projeto de lei número 462 é o deputado
Gandini. Trata-se do projeto de lei número 462 de 2023, do excelentíssimo senhor deputado Gandini, projeto de lei em exame que visa dispor sobre as diretrizes a serem cumpridas pelo profissional nutricionista ao formalizar solicitação de exames laboratoriais para acompanhamento dietoterápico. Ou seja, o documento emitido por nutricionista deve observar as normas do projeto de lei, que também visa obrigar as empresas prestadoras de serviços de plano ou seguro de saúde a cobrirem os exames laboratoriais necessários ao acompanhamento dietoterápico prescrito por tais profissionais, que são os nutricionistas, no âmbito do Estado do Espírito Santo. Foi emitido parecer concluído pela inconstitucionalidade formal e material do referido projeto, cujo entendimento foi acolhido pelo coordenador da setorial legislativa e também pela Subprocuradoria-Geral. A Procuradoria-Geral acolheu parcialmente as conclusões do mencionado parecer, opinando conclusivamente pela existência da inconstitucionalidade formal orgânica do projeto em exame. A inconstitucionalidade formal, ora verificada, decorre do disposto do inciso 16, artigo 22 da Constituição de 1988, e se observa presente no artigo 1º e respectivo parágrafo único do projeto, na medida em que impõe a obrigação de os profissionais nutricionistas acrescentarem justificativa técnica fundamentada à requisição de exame. Trata-se de regra que visa disciplinar condição para o exercício de profissão instituída e regulamentada por meio da Lei Nacional número 8.234, de 1991, e, senhor presidente, por tratar-se de projeto que disciplina matéria de competência privativa da União, é descabida a edição de lei estadual e inviável o acolhimento do projeto de lei 462 de 2023. Dessa forma, eu acompanho a Procuradoria e dou pela inconstitucionalidade formal orgânica do projeto de lei 462 de 2023, de autoria do ilustríssimo senhor deputado Gandini. Esse é o meu relatório, senhor presidente. Obrigado, deputado Capitão Assunção. Vossa Excelência relatou o projeto pela inconstitucionalidade. Coloco o projeto em discussão. Presidente, gostaria de discutir rapidamente. Vossa Excelência está com a palavra. Primeiro, dizer que eu concordo plenamente com o parecer do deputado Capitão Assunção, porque o projeto, a relação de contratação de plano de saúde é uma relação contratual. Então, quando você contrata o plano de saúde, você tem lá dizendo o que você tem direito com aquele contrato. E a gente não pode, por lei, simplesmente criar novas obrigações, né, para as empresas de plano de saúde, fora do escopo dos contratos que estão assinados pelo cidadão com as empresas. Então, aqui, simplesmente, o projeto ele estava obrigando que as empresas prestadoras de serviços de plano de saúde elas cobrissem certos exames laboratoriais, às vezes que nem estejam incluídos no contrato da pessoa. Né? Então, eu tenho um contrato que me dá direito a 10 itens e o Dari tem um mais caro que dá direito a 20. Aí vem uma lei e obriga a dar os 10 também, que o Dari tem direito pagando mais. Então, assim, isso não é justo, né? Então, eu não concordo com essa obrigatoriedade sendo colocada por lei de um contrato que é assinado pelo cidadão com a empresa privada. Aqui não é uma relação do SUS, né? O SUS, que é universal e obrigatoriamente tem que dar o serviço médico para o cidadão, aí tudo bem, mas aqui é o caso de um serviço privado, onde está se exigindo novas obrigações fora do escopo dos contratos. Continua em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação, como o deputado Lucas Polese. Com o relator, o deputado Mazinho dos Anjos. Eu acompanho o relator, presidente. Acompanho o relator, eu também acompanho o relator. Então, fica o projeto 462 de 2023, declarado na Comissão de Constituição e Justiça pela sua inconstitucionalidade. Dos presentes da comissão. Devolvo a palavra ao deputado Capitão Assunção.
Obrigado, presidente. E item 31 da pauta, é o projeto de lei número 461 de 2023, de autoria da excelentíssima senhora deputada Irine Lopes. Institui o programa de fonoaudiologia educacional nas escolas públicas e privadas do Estado do Espírito Santo, visando apoiar o planejamento educacional e oferecer orientação às famílias no que concerne ao desenvolvimento das competências linguísticas e comunicativas de estudantes e docentes. As principais ações e diretrizes que o projeto estabelece para as escolas públicas e privadas incluem implementação de ações de promoção e prevenção, bem como a identificação e encaminhamento de alunos com alterações fonoaudiológicas para a rede pública de saúde, adoção de medidas preventivas e de promoção da educação e saúde, com ênfase na aprendizagem, alfabetização, adaptação curricular e suporte à equipe escolar. Direcionamento para serviços de saúde públicos ou conveniados para a realização de intervenções terapêuticas, preferencialmente com avaliação diagnóstica e acompanhamento multidisciplinar. Garantia de que os professores tenham acesso à informação e à formação continuada sobre o desenvolvimento de habilidades e a identificação de possíveis alterações fonoaudiológicas em seus alunos. E a integração do fonoaudiólogo educacional à equipe pedagógica para promover ações voltadas à leitura, escrita e aprendizagem em geral. Senhor presidente, analisando a matéria em apreço, fica evidenciado que o projeto de lei compromete os princípios da livre iniciativa e autonomia das instituições de ensino privadas, buscando adequar a matéria sem comprometer o objetivo principal da mesma. Nós estamos sugerindo, senhor presidente, a seguinte emenda modificativa número 01 de 2025 do projeto de lei 461 de 2023. O artigo 1º do projeto de lei 461 passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 1º. Fica instituído o programa de fonoaudiologia educacional com o objetivo de, no que se refere à área de competências linguísticas e comunicativas essenciais para a aprendizagem e o ensino na educação básica, apoiar o planejamento educacional e orientação familiar, potencializando a identificação precoce e o encaminhamento para a rede pública de saúde dos estudantes e docentes com alguma alteração fonoaudiológica. Parágrafo 1º. O apoio ao planejamento educacional para fins desse artigo refere-se à realização de ações que favoreçam condições adequadas para o processo de ensino e aprendizagem, incluindo a promoção e prevenção em saúde fonoaudiológica a serem implementadas pelas escolas da rede pública. As escolas da rede privada poderão realizar ações similares de acordo com suas possibilidades e interesse, em articulação com as diretrizes gerais estabelecidas pelo Poder Executivo. Parágrafo 2º. As medidas adotadas no âmbito do programa terão caráter preventivo e de promoção da educação e da saúde, visando a aprendizagem, a base para a alfabetização, a adaptação curricular e a orientação à equipe. Sua implementação é obrigatória na rede pública e facultativa na rede privada, observadas as diretrizes gerais. Parágrafo 3º. No caso de ser indicada a intervenção terapêutica, recomenda-se que esta seja realizada preferencialmente em serviços públicos de saúde ou conveniados que disponham de avaliação diagnóstica, com programas de acompanhamento por equipe multidisciplinar, tanto na rede pública quanto, quando possível, na rede privada. Acrescenta-se ao projeto de lei número 461 de 2023 o seguinte artigo, artigo 3º-A. O Poder Executivo poderá,
no âmbito de suas possibilidades orçamentárias e financeiras, prestar apoio técnico e financeiro às escolas da rede privada que aderirem ao programa de fonoaudiologia educacional, mediante a celebração de convênios ou outros instrumentos congêneres. Parágrafo 1º. O apoio técnico poderá incluir a disponibilização de profissionais de fonoaudiologia para consultoria e formação, o fornecimento de materiais e recursos pedagógicos, bem como a realização de programas de capacitação. Parágrafo 2º. O apoio financeiro poderá ser concedido por meio de subsídios, auxílios ou outras formas de repasse de recursos destinados a custear as despesas com a implementação do programa, tais como a contratação de profissionais, a adaptação de espaços físicos e a aquisição de equipamentos. Os demais artigos do projeto de lei no 461, senhor presidente, permanecem inalterados em sua redação. Diante disso, eu sou pela constitucionalidade, pela legalidade, pela juridicidade e boa técnica legislativa do projeto de lei número 461 de 2023, da excelentíssima senhora deputada Irine Lopes, com a emenda apresentada, senhor presidente. Obrigado, deputado Capitão Assunção. Coloco o projeto em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Com o voto do deputado Lucas Polezi. Com o relator, deputado Mazinho dos Anjos. Presidente, acompanho o relator. Com o relator, também acompanho o relator. Então, fica aprovado na Comissão de Justiça por unanimidade dos presentes. E vou pedir o deputado Capitão Assunção, como nós já 14h30, eu vou pedir o deputado Lucas Polezi para relatar uns dois projetos. Então, com a palavra, o deputado Lucas Polezi. Presidente, vou relatar o projeto 907 de 2019 do deputado Capitão Assunção. Poxa, capitão, concordo fundamentalmente com a pauta. Fiquei triste de fazer o relatório, mas não tive para onde correr. Ele pediu para devolver esse projeto. Ah, então pode devolver para ele. Deputado Lucas, na verdade, o deputado Assunção protocolou um ofício na comissão pedindo para baixar de pauta, acho que foi 1 ou 2 projetos de sua autoria, e esse é um deles. Por sorte de Vossa Excelência, é um deles. Bacana. Pois, capitão, concordo, mas é difícil, rapaz. Entendimento do Supremo já em cima. Vou fazer o próximo aqui. Não. O próximo é um projeto 453 de 2023, da deputada Irine Lopes, institui o programa de prevenção e controle do diabetes nas escolas públicas e privadas do Estado do Espírito Santo e da outra providência. Presidente, a gente relatou pela constitucionalidade, legalidade, juridicidade e boa técnica legislativa com emenda, removendo aqui no texto, basicamente, o que invade as escolas privadas do Espírito Santo. Então, tem emenda na ementa, no artigo 1º, no artigo 2º, no inciso 2º do artigo 5º e no artigo 7º. Todas nesse sentido, presidente, de remover as partes que adentram em escolas privadas, para não ter essa invasão na iniciativa privada. E no artigo 7º, só alterando mesmo o período para entrar em vigor. Então, o nosso relatório é esse, presidente, pela constitucionalidade, legalidade, juridicidade, boa técnica legislativa com emenda. Obrigado, deputado Lucas. Coloco o projeto em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Com o voto do deputado Capitão Assunção. Põe o relator, senhor presidente. Com o relator, deputado Mazinho dos Anjos. Acompanho o parecer do relator. Eu também acompanho o relator, então fica aprovado na Comissão de Justiça por unanimidade dos presentes. Continuo com a palavra do deputado Lucas Polezi. Presidente, o próximo projeto é o 573 de 2023, que é um projeto que o deputado Mazinho pediu vista, porque ele apresentou um relatório contrário
Esse aqui é aquele projeto que altera os critérios de classificação em concurso público, e ele apresentou um bom argumento. Eu queria catar, inclusive, o relatório do deputado Mazinho, que foi pela inconstitucionalidade formal nesse projeto aqui, por ele alterar o que é considerado como prova de título, critério de classificação, considerar a experiência profissional superior a 5 anos como serviço prestado para ser aceito em concurso público. Enfim, ele altera os critérios lá e invade um papel que é do executivo, né, na elaboração dos concursos públicos. Vossa Excelência... Terminou? Então, Vossa Excelência considerou inconstitucional. Então, vou colocar em discussão o projeto de lei 573/2023, relatado pelo deputado Lucas Polezi, e o deputado Lucas acatou algumas sugestões do deputado Mazinho dos Anjos. Continua em discussão. Não havendo quem queira discutir, vou colocar em votação o relatório do deputado Lucas Polezi pela inconstitucionalidade do projeto. Deputado Mazinho dos Anjos. Eu vou acompanhar o parecer do relator com as alterações feitas pela inconstitucionalidade. Deputado Capitão Assunção. Presidente, com o relator. Não. O deputado Danilo, ele é suplente, ele pode colher voto. Deputado Danilo. Não. Como voto o deputado Danilo Baense com o relator. Eu também acompanho o relator, fica o projeto com o deputado Lucas Polezi para ele incluir o seu relatório por escrito no processo. Continuo com a palavra o deputado Lucas Polezi. O projeto de lei 07 de 2022 é um projeto da deputada Janete Sá, que dispõe e regulamenta sobre a permanência do profissional fisioterapeuta nas maternidades públicas e privadas do Espírito Santo. A Procuradoria deu pela inconstitucionalidade formal da Casa e a gente acompanhou também, porque ele determina algumas coisas, como uma presença de quantidade mínima de fisioterapeutas, tanto na saúde pública quanto na saúde privada. Aí, nesse caso, ele acaba invadindo a competência do governo, né, do Poder Executivo, na definição da sua estrutura organizacional. E também invade a competência da livre iniciativa, né, de determinar como vão ser regulamentados seus hospitais privados. Então, esse é o nosso relatório, presidente, pela inconstitucionalidade formal do projeto. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação, como voto do deputado Mazinho dos Anjos. Acompanho o parecer do relator, presidente. Deputado Capitão Assunção. Com o relatório do relator. Deputado Danilo também acompanha o relator, eu também acompanho o relator, então fica considerado inconstitucional o projeto de lei na Comissão de Justiça pela maioria dos seus membros. Continuo com a palavra o deputado Lucas Polezi. Presidente, vou relatar o projeto 46 de 2023. Ele altera dispositivo da Lei Complementar número 699, de 29 de maio de 2013, que reorganiza os cargos e as respectivas carreiras dos servidores efetivos do Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Espírito Santo, IDAF, e dá outras competências. O parecer da Procuradoria pela inconstitucionalidade, manutenção do despacho denegatório, e a gente acompanhou esse parecer. Verifica-se, no caso em espécie, que a propositura pretende alterar a lei complementar que organiza os cargos e as respectivas carreiras dos servidores efetivos do IDAF. Contudo, a organização, reformulação e criação de cargos e exigências para servidores públicos do Poder Executivo são matérias de competência exclusiva do chefe do Poder Executivo, que é quem pode propor a lei nesse sentido. Sendo assim, a proposição invade a competência privativa do governador, prevista em artigo 53, parágrafo único, inciso 3º da Constituição Estadual. Obrigado, deputado Lucas. Coloco o projeto em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Como voto do deputado Mazinho dos Anjos. Acompanho o parecer do deputado Lucas.
Deputado Danilo Baense. Põe pela inconstitucionalidade. Deputado Capitão Assunção. Eu também acompanho o relator. Fica, então, considerado inconstitucional o projeto de lei pela maioria dos membros presentes. Eu vou passar, deputado Lucas, como já faltam alguns minutos, o deputado Mazinho ainda não relatou nenhum projeto, vou passar então a palavra para o deputado Mazinho dos Anjos. Boa tarde, presidente, deputados. Vou relatar o item 125 da pauta, que é o projeto de lei 432/19, de autoria do deputado Capitão Assunção, que dispõe sobre a obrigatoriedade de estabelecimentos públicos e privados que utilizarem senhas de atendimento, disponibilizarem senhas em braille e implantarem sistema de chamada de voz. O projeto também prevê sanções pelo descumprimento e atribui ao PROCON a fiscalização da aplicação de penalidades. O tema versa sobre acessibilidade, matéria que já é disciplinada por diversas normas federais, como a Lei 10.098 de 2000, a Lei 10.048 de 2000, a Lei 13.146 de 2015, Lei Brasileira de Inclusão e o Decreto 5.296 de 2004. Esses diplomas estabelecem diretrizes para o atendimento prioritário, adaptação do mobiliário, capacitação de pessoal, uso de tecnologias assistivas, e promoção de acessibilidade comunicacional e arquitetônica em serviços públicos e privados. Além disso, instituições financeiras seguem regras estabelecidas e previstas no normativo SARB 04/2009, que também tratam da acessibilidade física e comunicacional. Dessa forma, embora o projeto aborde tema já contemplado em normas federais, há espaço para legislação estadual suplementar, desde que não haja conflito com as disposições gerais já estabelecidas. Então, para garantir a juridicidade e adequação constitucional, eu estou recomendando aqui a apresentação de uma emenda modificativa que compatibilize o texto com os dispositivos federais e limite a atuação do Estado, a sua competência suplementar e fiscalizatória. Então, assim, nosso entendimento é pela constitucionalidade do projeto, de autoria do deputado estadual Capitão Assunção, que aqui faz parte dessa comissão, com a adoção da emenda modificativa, modificando o artigo 1º, que passa a ter a seguinte redação: projeto de lei obriga os estabelecimentos públicos, privados e congêneres a utilizarem a emissão de senha, a disponibilizar atendimento personalizado às pessoas com deficiência e da outras providências, no âmbito do Estado do Espírito Santo. O artigo 2º passa a ter a seguinte redação: obriga o estabelecimento... Não, aqui já está repetido, desculpa. O artigo 3º... Fiz. Não, porque está repetido aqui. Ah, tá ok. Tá, emenda artigo 1º, artigo 2º e artigo 3º. O artigo 3º do projeto de lei passa a ter a seguinte redação: artigo 2º. Descumprimento do disposto dessa lei sujeitará o estabelecimento privado as seguintes penalidades: primeiro, advertência; segundo, multa de 5.000 VRTE; e parágrafo único, as sanções previstas nesse artigo serão aplicadas pelo Instituto Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor, PROCON. Essas são as duas emendas sugeridas no projeto, presidente. Pela constitucionalidade com emenda. Coloco o projeto 432/2019 em discussão, de autoria do deputado Capitão Assunção. Não havendo quem queira discutir, em votação. Com o voto do deputado Lucas Polese. Com o relator, o deputado Alan Ferreira. Com o relator, o deputado Danilo Baense. Com o relator, presidente. Deputado... Cadê o deputado Coronel Wellington? Estava aqui agora. Deputado Capitão Assunção. Com o relator, senhor presidente. E agradeço a relatoria aí, bem detalhada e com os acréscimos devidos do deputado Mazinho dos Anjos. Eu também acompanho. Então, aprovado pela sua constitucionalidade o projeto de lei, pela maioria dos membros da comissão. Segue com a palavra o deputado Mazinho dos Anjos. Presidente, o próximo item da pauta é o item 126, que trata do projeto de lei de autoria do deputado Enim, de número 170 de 2023, que obriga unidades hospitalares do Estado do Espírito Santo a fornecerem ao paciente, no momento da alta, cópia do prontuário médico. A proposição alinha-se à finalidade do prontuário,
que é garantir a continuidade da assistência médica, conforme definição da resolução do CFM 1638 de 2002. No entanto, o projeto exige adequações para compatibilizar-se com a Lei Geral de Proteção de Dados, especialmente quanto à entrega restrita ao paciente e aos seus representantes legais e aos meios adequados de disponibilização do documento. É importante registrar que a imposição pretendida gerará gastos para os hospitais e para a disponibilização de prontuários, seja com material, seja com adaptação interna para implementação, a determinação legal, sem qualquer contrapartida financeira do usuário. Pensando-se como exemplo, numa internação que dure por dias, o prontuário fica registrado todas as evoluções realizadas por médicos e enfermeiros que visitam o paciente inúmeras vezes por dia e todos os exames realizados. Nesses casos, o prontuário médico será um livro, dada a quantidade de informações presentes. Isso certamente entrará na previsão de gastos dos hospitais, o que poderá aumentar significativamente os valores da mensalidade dos planos de saúde. Pensando nisso, é que se propõe emenda modificativa para que a entrega do documento seja restrita para o paciente ou o seu representante legal, de modo a evitar que os dados dos pacientes sejam vazados, o que poderia acarretar responsabilização civil administrativa aos envolvidos. Além disso, propõe-se uma emenda ao artigo 1º do projeto de lei para dispor sobre os meios pelos quais podem ser fornecidas as cópias dos prontuários, levando em consideração a possibilidade da unidade hospitalar e sem gerar custos extras ou excessivos para a administração. Por isso, nosso entendimento é pela constitucionalidade com a adoção das seguintes emendas. Emenda modificativa ao projeto. Primeiro, artigo 1º, a emenda ao projeto de lei passa a vigorar com a seguinte redação: obriga as unidades hospitalares públicas estaduais cedidas no Estado do Espírito Santo a fornecer ao paciente cópia do prontuário de atendimento médico no ato da comunicação de alta e da outras providências. Presidente, só um minuto que eu vou... Entrou. Só registrar a presença, presidente. Vou continuar. O artigo 2º, o caput do artigo 1º do projeto passa a vigorar com a seguinte redação: para garantir a integridade e a incolumidade física dos pacientes que recebem cuidados médicos, ficam as unidades hospitalares públicas estaduais sediadas no Estado do Espírito Santo obrigadas a fornecer os dados ao paciente que são submetidos ao atendimento médico, cópia do seu prontuário no ato da comunicação de alta. O artigo 3º do projeto de lei passa a vigorar acrescido dos seguintes parágrafos. Artigo 3º, a cópia do prontuário de atendimento médico a que se refere a lei deverá ser fornecida pela unidade hospitalar profissional médico no ato da comunicação de alta. Parágrafo 1º, o médico deverá entregar cópia ao paciente ou ao representante legal mediante assinatura de comprovante de recebimento. Parágrafo 2º, a entrega da cópia do prontuário poderá ser por meio de sua impressão e entrega física ao paciente. Segundo, enviada por endereço eletrônico pessoal do paciente, o qual deverá estar indicado no comprovante de recebimento que será assinado. E terceiro, gravada em mídia de armazenamento digital, que deverá ser fornecida pelo próprio paciente. E emenda supressiva do projeto, suprimindo o artigo 5º do projeto de lei. Então, presidente, apenas alterações aqui para dar segurança ao paciente em relação aos seus dados, respeitando a lei de proteção de dados, e também para diminuir custos, podendo sendo fornecidos os prontuários por meio eletrônico ou mídia de iPad, de pendrive, esse tipo de equipamento eletrônico. É isso, presidente, o relatório. Obrigado, deputado Mazinho. Na verdade, Vossa Excelência melhorou e muito o projeto de lei. Coloco o projeto em discussão, não havendo que discutir, em votação. Com o voto do deputado Alan Ferreira. Com o relator, deputado Lucas Polese. Com o relator, deputado Capitão Assunção. Com o relator. Com o relator, deputado Danilo Baense. Com o relator, presidente. Com o relator, deputado Coronel Wellington. Estava sentadinho aqui agora. O deputado Coronel Wellington não está no momento aqui no plenário, mas foi aprovado pela constitucionalidade da maioria da Comissão de Justiça, pela sua constitucionalidade e legalidade. Estamos chegando no momento de encerramento, às 14 horas 47 minutos e 52 segundos. Então fica encerrado e quero aqui agradecer os deputados, membros da Comissão de Justiça. Nós avaliamos hoje, analisamos diversos projetos importantes para a sociedade capixaba. Obrigado pela presença e até a próxima reunião ordinária da Comissão de Justiça.